A mensagem de hoje é romper as nossas dificuldades, né? Temos que romper. Porque se nós vivemos no acomodismo, se nós vivemos na espera, só na espera, e a gente não fazer nada, de nada vai adiantar a nossa espera. No livro de Daniel, Daniel 6:10, fala sobre Daniel na cova dos leões, né? Ali, Daniel, quando soube do decreto do rei que já tinha assinado, Daniel, ele não se desesperou. Daniel foi para o seu quarto orar. E Daniel foi jogado ali na cova dos leões. Mas Daniel não foi engolido pelos leões, porque Daniel estava sempre com Deus. Daniel estava sempre meditando na palavra do Senhor, Daniel estava orando, Daniel estava se consagrando ao Senhor, né? No livro de Gênesis, né, o capítulo 40, Gênesis 40, fala sobre José. José na prisão. Passou do que passou José. Mas José, momento algum, ele negou ao Deus que ele servia. Não foi servir aos deuses de Faraó. Continuou servindo ao Deus dele, com D maiúsculo. José, ele poderia ter negado a Deus. Daniel poderia ter negado a Deus. Porque Daniel foi jogado na cova dos leões. Daniel era um homem fiel, temente ao Senhor. José, por ser jovem, também, né? E no livro de Mateus, os 9 e o 18, fala sobre a cura da mulher do fluxo de sangue, né? É Mateus 9 e 18. Aquela mulher, ela tinha muito tempo que ela sofria. Aquela enfermidade, né? Aquele fluxo de sangue não parava por nada. Gastou tudo o que tinha e de nada valeu. Muitas das vezes a gente gasta muito com outras coisas e esquece que a gente tem um Deus que ele pode nos livrar e nos salvar. E às vezes a gente procura a Deus deixa por último. E não, nós devemos procurar a Deus sim, no início, né? No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 47, fala sobre o cego de Jericó. O cego de Jericó estava à beira da estrada, né? Estava à beira da estrada ali, mendigando. E ninguém dava credibilidade a ele. Porque quando a gente não serve para nada, ninguém nos dá credibilidade para a gente. A gente só serve quando a gente está prestando, né? Quando a gente pode trabalhar, quando a gente pode se movimentar, aí sim. Olha, você conhece fulano? Vá lá. Ah, fulano faz, fulano, sabe? Mas o cego de Jericó, ninguém lembrava dele. Ele vivia de esmola à beira da estrada. O cego de Jericó, ele ouviu aquela multidão que estava passando e ele ficou sabendo que era Jesus. O cego de Jericó imediatamente começou a gritar e a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não gritou por José, filho do carpinteiro, porque o carpinteiro só foi para que José nascesse, que Jesus nascesse ali em segurança para ter um pai e uma mãe para criar aquela criança. Mas o pai dele é o Deus Todo-Poderoso. E então o cego ali, ele clamou. E a multidão queria calar aquele cego. E o cego não se deixou se abater, rompeu aquela multidão. E então Jesus ouviu e mandou trazer ele. E perguntou a ele o que ele queria. Ele disse que queria ver
aquele cego poderia pedir qualquer coisa. Poderia pedir uma casa, roupa nova, comida. Podia pedir qualquer coisa, mas ele disse que queria ver. Imediatamente Jesus falou, né? A tua fé te curou. Imediatamente aquele cego largou a capa. E muitas das vezes a gente não quer largar a capa. A gente quer seguir a Jesus, mas não queremos largar o pecado, largar a malvida, né? Porque tem muita gente que vive em vida errada e diz, eu tenho Jesus. Aí tem muita gente que está na igreja e continua ainda no pecado. Mas essas pessoas aqui que eu citei, eles romperam. Daniel rompeu diante dos leões, diante daquele povo que queria o mal de Daniel, né? A mulher do fluxo de sangue rompeu a multidão, mesmo fraca, né? 12 anos, creio eu que ela estava bem fraca. José na prisão, José rompeu tudo aquilo, mas José não negou a Deus. E não é diferente em nossas vidas hoje. Temos que romper a multidão, temos que romper o empecilho, temos que romper a cegueira espiritual. Sabe, meus irmãos, porque muitas das vezes a gente estamos cego espiritualmente, sabe? Muitas das vezes as nossas bênçãos estão retidas. Por que estão retidas? Porque nós somos muitas das vezes incrédulos. Se é da gente crer, a gente usa um tal de será, talvez. E o cego, ele não disse, será que ele pode me curar? A mulher do fluxo de sangue, ela não disse, será que ele pode me curar? Daniel, ele não falou, será que Deus pode me livrar desses leões, né, desses acusadores? José também, ele não disse, será que Deus pode me livrar dessa prisão, desse cativeiro? Não, eles creram. E muitas das vezes eu e você, a gente não tem fé suficiente para crer no que Deus tem para fazer em nossas vidas. Porque Deus, ele pode todas as coisas. E nós, é que a nossa fé é muito pouca, sabe? Às vezes a gente está passando por alguma dificuldade e a gente, primeiramente, se é da gente se lançar aos pés do Senhor, orar, buscar o Senhor, a gente vai comentar com um e com o outro, né? Se queixar, murmurar, porque é verdade, muitas das vezes a gente vai murmurar, a gente vai se questionar, e por quê, para quê? A gente não sabe que muitas das vezes Deus permite em nossas vidas, para saber até onde a gente vai aguentar o processo. Porque o processo, ele é grande, meus irmãos. O processo, ele é grande. Você tem que passar pela olaria de Jeová para chegar até onde ele quer te levar. Até onde ele quer nos levar. E muitas das vezes a gente fracassa no meio do caminho. Porque a gente fracassa no meio do caminho por causa da nossa pouca fé. Que seria... Se eu fosse Daniel, no lugar de Daniel, eu no lugar de José, eu no lugar da mulher do fluxo de sangue, eu no lugar do cego de Jericó, será que eu iria resistir? Fica a pergunta. Será que eu iria resistir? Será que você iria resistir? Olha a vida de Jó. Será que eu e você passaria pelo que Jó passou sem blasfemar contra Deus? Essa é a pergunta que eu deixo para cada um de nós. Será? Que Deus abençoe, que Deus nos livre e que Deus nos dê fé e que nós possamos confiar mais em Deus. Amém? Deus abençoe.